você vai fazer a sua prova de redação do concurso, a sua prova de redação do colégio e aparece lá: produza um texto dissertativo argumentativo em prosa. Bateu o desespero, né? Mas pode ficar tranquilo que não tem mistério, tá? Porque, galera, o que é um texto dissertativo argumentativo? Você vai descobrir isso na aula de hoje, tá certo? E você vai ver que português é fácil, é muito fácil, e redação também é. Então fica aí até o final para você aprender de uma vez o que é um texto dissertativo argumentativo, para que serve esse texto dissertativo argumentativo, como é que eu faço isso. Nesse vídeo você vai aprender. E nunca esqueça de compartilhar, curtir o canal e se inscrever também. Bom, pessoal, então preste atenção aqui. É muito simples. Primeira coisa que você tem que botar na sua cabeça é que é muito simples. Fazer redação é muito fácil, tá certo? Primeira coisa que você tem que saber: quando você for fazer um concurso, como eu sempre falo, concurso público, civil, militar, vestibulares, Enem, não importa, tá? Quando você for fazer uma redação de concurso, você quase sempre, na esmagadora maioria das vezes, vai encontrar lá algo do tipo: produza um texto dissertativo argumentativo, até mesmo na sua prova de colégio, tá? Você vai fazer a sua prova de redação na escola e tá lá: produza, faça, escreva um texto dissertativo argumentativo. E você não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Galera, então a primeira coisa que você vai ter que saber é isso aqui, ó. O que é um texto argumentativo, tá certo? Primeiro ponto, galera, o texto argumentativo sempre tem que ter isso aqui: tese, tá? Não existe texto argumentativo, não existe dissertação argumentativa sem tese. Por quê? Porque o texto argumentativo você pode chamar também de texto opinativo, ou seja, é um texto em que você dá uma opinião sobre alguma coisa, sobre algum assunto, um assunto normalmente sobre algo referente à sociedade brasileira, sobretudo, né? Então é um texto em que você vai ter que colocar o seu ponto de vista, você vai ter que expressar a sua opinião, tá? Então, galera, vamos lá. Aquela história de que, mas na redação, na dissertação argumentativa, eu não posso dar a minha opinião. Isso não existe. Isso não existe. Se é um texto argumentativo, ele é um texto opinativo, certo? Se é um texto opinativo, é óbvio que você vai dar a sua opinião, tá certo? Então, o texto, a sua redação tem que ter, olha aqui, tese. E o que é a tese? É a sua opinião, tá certo? E como é que faz? Como é que eu expresso a minha opinião? Quais são as maneiras de expressar, de construir uma tese? Vamos ver isso nas próximas aulas, tá? Então, fica atento aí que daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa parte, tá certo? Vamos para o segundo ponto. Outra coisa essencial para a dissertação argumentativa, para o texto argumentativo, óbvio, galera, olha o nome, argumento. Se é um texto argumentativo, é óbvio que tem que ter argumento, tá certo? E o que é o argumento? Tá aqui. Nada mais é do que a justificativa para a sua tese. Então, funciona assim. Você apresentou uma tese, beleza, apresentou a tese. O que está faltando agora? Justificar. Tá certo? Você que é um pouquinho mais velho aí vai lembrar de uma frase lá de um personagem famoso que tinha na televisão que dizia o seguinte: por que não é resposta. Então você aplica esse ensinamento aqui, para a sua redação. Então se você
vai construir um texto em que você apresenta uma tese, vamos dizer assim, você diz que não gosta de uma determinada ideia. Essa é a sua tese. Aí entra o ensinamento que eu acabei de dizer. Por que não, não é resposta. Por que você não gosta de tal coisa? Ah, não gosto, por que não? Não é resposta. O que você tem que fazer? Tem que argumentar. Tem que apresentar fatos que justifiquem a sua opinião, tá certo? Então temos aí 2 pontos essenciais: opinião e justificativa da opinião. É claro que depois tem a conclusão, tem o desfecho, mas espera um pouquinho que a gente chega lá. Então vamos lá. Passando aqui para o segundo quadro, galera, olha aqui. Qual é então o objetivo do texto argumentativo? Por que que as bancas pedem para você escrever um texto dissertativo argumentativo? Qual é o objetivo? Vamos lá. Um texto argumentativo é para você apresentar uma opinião, correto? Né? Então, se você apresenta uma opinião para alguém, pode ser que essa pessoa, que esse alguém, tenha uma opinião diferente, tenha uma visão, um ponto de vista diferente em relação a alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que provar para essa pessoa que você está certo, que a sua opinião tem mais valor do que a dela. Ela tem uma opinião contrária à sua, você respeita, de preferência você respeita a opinião dela, mas você diz que discorda. E aí, se você discorda, você tem que dizer por quê. Então, o grande objetivo do texto dissertativo argumentativo é, olha aqui, a palavra-chave. Ó, pode anotar aí que isso aqui é essencial, você não pode perder isso aqui de vista. A palavra-chave é convencer. Tá? Então você escreve um texto dissertativo argumentativo, ou até mesmo na vida real, fora do concurso, né? Você produz oralmente um texto dissertativo argumentativo. Quando você quer convencer alguém de alguma coisa, você está tendo um debate político com alguém, por exemplo, então você expõe a sua opinião, né, para tentar convencer o seu interlocutor, o seu receptor, a pessoa para quem você está falando. E no concurso, trazendo essa realidade para o concurso, quem é o seu receptor? Adivinha só? É a banca. Então você tem que convencer a banca. Vamos combinar o seguinte? Vamos fazer de conta que a banca é o seu opositor, é a pessoa que está discutindo ideias contigo, é a pessoa que discorda de você. Então o que você vai ter que fazer? Convencer essa pessoa, convencer a banca de que a sua opinião tem mais validade. Então, o seu objetivo, portanto, é, repito, convencer, tá? Aí, ou o seu interlocutor vai mudar de ideia, vai passar a concordar com você, mas pode ser que ele não mude de ideia, pode ser que ele mantenha a sua opinião. Aí você vai falar, pô, então a minha argumentação não tá boa? Não é bem assim. Mesmo que você não convença o seu interlocutor, olha só, você tem uma segunda opção. Você tem que mostrar, no mínimo, você tem que mostrar para o seu interlocutor, entenda, sua banca, que o seu argumento pelo menos faz sentido, que a sua tese faz sentido. Você deu uma opinião, eu discordo completamente da sua opinião, mas reconheço que ela faz sentido. Reconheço que tem fundamento, então você tem que fundamentar a sua tese, né, através de argumentos. Para quê? Para convencer o seu interlocutor, ou minimamente ele tem que olhar e falar, pô, seu argumento é ótimo, você tem excelentes argumentos, você expõe muito bem os seus argumentos, mas eu discordo, tá certo? Então, se a sua banca olhar para o seu texto e falar, pô, excelentes argumentos, você já está no lucro. Sua nota vai lá em cima com certeza, tá certo? Então, olha para cá. Resumindo toda essa história, resumindo tudo isso, olha aqui, lê aqui comigo, ó. A dissertação argumentativa, o texto argumentativo, a sua redação de concurso, né, deve apresentar uma opinião bem como os fatos
Isso aqui também é importantíssimo, bem como os fatos que a comprovam. Então você dá a opinião e apresenta fatos para comprovar essa opinião. E como que eu faço isso? Também vamos ver nas próximas aulas, tá ok, galera? Então, a princípio, você vai ficar com essa noção geral. O que é? Você não sabia o que era uma dissertação argumentativa, não sabia como era fazer um texto argumentativo, nem para que servia. Agora você já sabe. Então, vou te esperar aqui no próximo vídeo para a gente começar a montar essa redação, tá? A gente está indo do zero e você vai terminar com uma grande noção do que é fazer uma redação. Aí vai de você colocar isso em prática, praticar, escrever, tá bom? Então, mais uma vez, curte o vídeo, compartilha e, muito importante, se inscreve no canal porque tá vindo vídeo aí toda hora. Se não se inscrever, você vai perder, tá bom? Então, te espero no próximo vídeo. Beijos e abraços.